Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar lendo o livro do Augusto Cury, A Ansiedade Enfrenta o Mal do Século. Vamos para o capítulo 8, né? O fenômeno do alto fluxo e o eu. Alto fluxo é um fenômeno inconsciente e inigualável importância para o intelecto humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que algumas vezes seja distorcida e destituída de profundidades. A leitura do alto fluxo é diferente da do eu. O alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideais, fantasia, desejos e emoções. É um dos grandes objetivos desse fenômeno inconsciente é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do Homo sapiens. Não entrarei em detalhes aqui, mas, além de gerar a maior fonte de entretenimento humano, alto fluxo tem outra função vital: ler e retroalimentar as janelas da memória, desde o útero materno, a fim de armazenar milhões de dados para o desenvolvimento do pensamento na primeira infância. Freud foi quem descobriu o inconsciente, ou, pelo menos, foi o primeiro grande porta-voz da existência do inconsciente. No entanto, ele não teve a oportunidade de estudar o mais notável dos fenômenos inconsciente. O alto fluxo, sua riquíssima operacionalidade e seus papéis fundamentais. Freud discorreu sobre o princípio do prazer como mola mestra da movimentação do psiquismo, dos bebês aos idosos. Todos são famintos de prazer. Mas a maior fonte do prazer ou deveria ser o fenômeno do alto fluxo. Quando essa fonte falha, as consequências são sérias e estado de infelicidade inexplicável surge no cenário psíquico. Como fonte interna ou intranspsíquica de lazer, o fenômeno do alto fluxo leva-nos diariamente a ser viajantes em nosso imaginário, sem compromisso com o ponto de partida. A trajetória é um ponto de chegada, todo dia. Cada ser humano ganha vários bilhetes para viajar pelos seus pensamentos, suas fantasias, penetrando em seu passado, especulando sobre o seu futuro. Um fenômeno belíssimo. Você nunca ficou surpreso ao detectar com nossa mente é criativa? Mesmo os ermitão viajam em pensamento. Os monges, por mais isolados que fiquem, não conseguem fugir dos personagens que criam. Um paciente, portanto, de uma psicose, por mais que tenha perdido os parâmetros da realidade, tem uma mente fertilíssima, cria fantasmas e assombram.
Todos somos engenheiros em pensamentos, dos sábios aos loucos. Por isso, discriminar seres humanos é estupidez intelectual. Além disso, o culto à celebridade é uma infinita emocional. Todos somos célebres, cineastas em nossa mente, ainda que alguns sejam especialistas em produzir filmes de terror. Observe o borbulhante criativo em nossos sonhos. O responsável, o fenômeno do antofluxo, ele faz uma varredura na memória, lendo janelas atuais e antigas, juntando peças com incrível rapidez e criatividade, gerando uma celeuma de personagens que se envolvem nas mais fascinantes aventuras e ambientes. Desse modo, mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais. O alto fluxo pode ser gerenciado, mas jamais será plenamente controlável. Ele é o representante máximo da ansiedade vital. Sem a existência do fenômeno do alto fluxo, nossa espécie desenvolveria um tédio mortaz, uma depressão coletiva, uma total falta de sentido essencial. Como comentei, quando esse fenômeno falha em produzir uma fonte de prazer e motivação, a rotina torna-se asfixiante, surge uma angústia não explicada por fenômenos sociais e por traumas de personalidades. Uma pessoa tem bons amigos, filhos, parceiras, sucessos financeiros e profissional, motivo de sobra para festejar a existência, porém são mal-humorados, insatisfeitas a causa. O fenômeno alto fluxo não tem produção emocional capaz de inspirá-la e sentir o pulsar da vida como um espetáculo imperdível. Em muitos casos, o ponto de partida para a leitura realizada pelo fenômeno antifluxo são as janelas abertas pelo gatilho da memória. Por exemplo, quando uma pessoa claustrofobia pisa em uma aeronave, seu gatilho dispara, abrindo a janela traumática que contém o medo de que faltará o ar ou que o avião cairá. Por sua vez, o fenômeno de alto fluxo se ancora nessa janela killer e começa a produzir um filme espantoso, construindo cenas de pensamentos perturbadores, levando o passageiro a ter crise de ansiedade, SPA, diante de pequenas turbulências. E eu, onde fica nesse processo? Paralisado, se reagisse, se impugnasse o filme do terror mental, como descreverei na técnica sobre gerenciamento do SPA, teria a chance de ser livre. Há executivos que dirigem com segurança uma empresa, com milhares de funcionários, mas têm fobia de avião. Entram em estado de pânico toda vez que têm que viajar. Dirigir a mente humana é o mais complexo do que dirigir a maior empresa mundial. Precisamos de ferramentas educacionais e treinamentos inteligentes. É surpreendente a enorme facilidade do que o ser humano tem para criar fantasmas. Fazer velórios antes do tempo. Espero que você não tenha desenvolvido essa habilidade. Se esse for o seu caso, o seu eu
terá de aprender com maestria a pilotar a aeronave mental e, para isso, terá que deixar de ser um mero passageiro. O eu e seus papéis fundamentais. Usamos a palavra eu cotidianamente, sem ter compreensão a sua dimensão, sua habilidade e funções vitais. O eu, o centro da personalidade, o líder do psico ou da mente. O desejo consciente, a capacidade de autodeterminação em identidade fundamental que nos torna seres únicos. Como a definição do eu é ampla, a sua função, os papéis fundamentais são múltiplos. Vou sistemá-los. Há pelo menos 25 papéis vitais. Não basta o eu ser tranquilo. Ele precisa desenvolver suas funções fundamentais para que possa honrar sua condição de Homo sapiens. Um ser pensante. Não poucos profissionais e intelectuais, inclusive com títulos de doutor ou pós-doutor, têm um eu não estruturado, intolerante e frustrações e, embora tenham notável cultura, embora sejam louvados pela academia, não podem ser contrariados, não sabem dar um choque de gestão em seus pensamentos, nem filtrar minimamente estímulos estressantes e mapear suas mazelas. Sua mente é a terra de ninguém, não tem seguro, e sua mente é leitor, é protegida. Acredito que a grande maioria das pessoas de todos os povos e culturas tenham medo de 10% dessas funções, bem trabalhadas, ao usar a teoria da inteligência multifocal para estudar tais funções do eu. Fiquei decepcionado comigo, reconheci minhas pequenez, me reciclei e me coloquei como um eterno aprendiz. Função de como um gestor de pensamentos. Primeiro, autoconhecer, mapear suas mazelas psíquicas e superar a necessidade neurótica de ser perfeito. Ninguém é perfeito.